Por acaso você já ouviu esse som antes? Esse som, conhecido como UF, ficou muito conhecido depois de aparecer em vários e vários memes pela internet. Mas principalmente por ter sido usado em um jogo que se chama Roblox sempre que um personagem morria. O que talvez você não sabia é que esse UF ajudou a desmascarar um dos caras mais picaretas e mentirosos que já passou pela indústria dos videogames e rendeu um monte de processo na justiça também. Eu estou falando de Tommy Tallarico. Como é que é? Tommy Tallarico, que o nome dele já diz muita coisa, né? Talarico, raspa canela. Nos Estados Unidos não significa nada, mas aqui a gente já estava sabendo. Então é isso que eu vou te mostrar no vídeo do Nerd Show, a fofoca premium dos videogames. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Thomas Andreu Tallarico, conhecido como Tommy Tallarico, é um dos maiores nomes que já existiu na indústria do videogame. Você pode até estar pensando assim, mas eu nunca ouvi falar nesse cara, como é que ele é um dos mais famosos? Mas, gente, é porque ele trabalha nos bastidores. E os bastidores têm coração também, tem trabalho. Ou mais ou menos isso também, né? Pela história. O Tommy tem um recorde no Guinness de a pessoa que trabalhou em mais jogos lançados comercialmente no mundo. Foram mais de 300 jogos. E esse é só um dos recordes mundiais do Guinness que ele tem, porque ele, na verdade, ele tem 5 recordes mundiais, sendo que um deles é o de maior show sinfônico visto ao vivo, com mais de 752 mil pessoas. Que é isso? Mas esse cara é um fenômeno. E o papel do Tommy Tallarico é desenvolvimento de músicas e efeitos sonoros para esses mais de 300 jogos que ele já participou trabalhando lá. E no site dele ele tem uma lista gigantesca mostrando todos os jogos que ele trabalhou. E que inclui alguns jogos bem famosos, tipo Tony Hawk Pro Skater, Earthworm Jim, Spider-Man, Prince of Persia, The Terminator, aquele Aladdin da Disney, bom demais, e muitos outros. E em 2002 ele também fundou a Video Games Live, que é como se fosse uma orquestra que sai ao redor do mundo aí, tocando músicas de jogos, sabe? Que é um formato que inclusive ganhou muita fama aqui no Brasil, né? Não dele, mas vários outros. E mais recentemente ele assumiu a Intellivision Productions, que tem o objetivo de ressuscitar um videogame antigo que se chamava Intellivision. Eu não sei se você lembra, se você for mais novinho você vai lembrar não. Pra quem não sabe, foi um videogame lançado pela Mattel nos anos 70 para tentar bater de frente com o Atari. Mas pelo que você viu aí, ele não deu muito certo, né? Porque nem tá por aí. Ele até foi bem nas vendas, mas não demorou muito tempo para a Mattel desistir desse mercado e focar em outras paradas. Até o Tommy Tallarico entrar nessa jogada e querer ressuscitar esse projeto. Beleza, mas eu tava te falando do UF, né? O que tem o UF a ver com as calças? Tá brincando comigo, pegadinho? Bom, pra gente entender isso, a gente tem que saber que em 1999 o Tallarico participou de um jogo que se chamava Messiah, que provavelmente você nunca ouviu falar, porque esse jogo não fez sucesso nenhum. Só pra você ter uma ideia, esse jogo, você controlava um bebê anjo em que você podia possuir o corpo dos seus inimigos, sabe? É como se fosse um GTA em que você é um anjo que, em vez de pegar carro, você pega corpo. É mais ou menos por aí. O jogo não ficou famoso nem nada, mas foi pra esse jogo que esse som foi criado. Ou seja, eles contrataram o Tommy Tallarico, que desenvolveu esse negócio aí, vendeu pra eles o som e tava tudo certinho, de boa. Só que aí nós vamos para o Roblox, que foi lançado em 2006. Eles começaram a usar esse mesmo som no jogo deles sempre que um personagem morria. Mas, né, de uma forma até inocente, sem saber que esse negócio tinha direitos autorais. Ih, rapaz. A versão deles é que eles compraram como se fosse um CD, né, que tinha vários sons, assim, meio pré-fabricados, e que esse som tava no meio. E eles falaram assim, bom, mas a gente comprou esse CD, então nós somos os detentores dos direitos desse negócio. O miserável é um gênio! E a gente sabe que não funciona assim. Não é só porque você vai lá na loja e compra um CD do Zezé de Camargo e Luciano que agora você tem os direitos autorais da música deles, né? Ah, bom. Não é assim que funciona. Achei que foi também meio má fé dessa explicação. Mas só que lá na época, em 2006, quando o Roblox era um jogo pequenininho, nem ele sabia, o Tommy Tallarico, ó,
nossa, mas não tava nem sabendo de nada disso. Mas conforme o Roblox foi crescendo, né, e hoje ele tem mais de 70 milhões de jogadores diários, eu nunca entrei nesse jogo, impressionantemente, claro que isso acabou chegando nos ouvidos do Tommy Tallarico. Aí, na hora que ele entrou em contato com o pessoal da Roblox, eles começaram a discutir para ver quem que estava certo. Mas aqui, convenhamos, né? Quem estava certo, na verdade, era o Tommy Tallarico, porque ele tem os direitos autorais do negócio ali, o pessoal do Roblox não poderia estar usando esse som. Até aí, tudo bem. Ou seja, se você olhar por esse ângulo, você pensa que é uma indústria milionária, né, tentando calar um cara que fez um trabalho ali. Poderia ser, se a história não tivesse mais finais alternativos, desdobramentos, se é que a gente pode dizer. Porque no final, o Tallarico que tem umas gavetas meio fechadas para abrir, sabe? É uma daquelas fofocas, gente, que quanto mais você cavuca, mais coisa chega. Para começar, o Tommy Tallarico realmente trabalhou na indústria de videogames, ele realmente fazia músicas, fazia sons, mas ele não fez o tanto que ele falou que fazia, não, sabe? Isso porque, vou quebrar aqui uma coisa para todo mundo, um cristal que nunca mais vai ser reparado novamente, os recordes do Guinness não são muito verdadeiros não, você sabia disso? Então, eles são falsos assim, porque teoricamente eles não valem tanta coisa. Porque se você parar para ver, basta você ir lá no site do Guinness e escolher um recorde que você ou a sua empresa pretendem quebrar. Na verdade, o modelo de negócio do Guinness é, você vai lá, fala que quer quebrar um recorde, eles criam um Away em cima disso para que você tenha um destaque e tenha como... É como se fosse o prêmio Best, né? Você mesmo angaria votos, sendo que é para votar no melhor. Você mesmo angaria voto pra você mesmo para falar que tem uma placa. É tipo isso. E tem uns recordes bobo, tipo assim, sou com o maior tempo rodando a bola de basquete em cima de uma escova de dente, por exemplo. A pessoa que jogou a meleca mais longe. Pode ser qualquer coisa. Qual recorde, Renato, você gostaria de ser detentor? Detentor? É. A maior circunferência de cabeçote ia ser um, hein? Ah, mas eu tô falando que você já não tem. O que será que ela quis dizer? E além disso, eles fazem isso para empresas, para as empresas conseguirem aquelas placas de recorde mundial, para todo mundo falar assim, olha, nós somos uma empresa recordista mundial, maiores processos no Reclame Aqui. Ou seja, não é aquele trem a ferro e fogo, é mais marketing, né? Ou seja, o principal recorde que o Tommy Tallarico diz ter nunca foi auditado, se é que a gente pode dizer assim, que são os 300 jogos, mais de 300 jogos que ele trabalhou. Basicamente ele falou assim, alô Guinness, eu trabalhei em mais de 300 jogos. Ah, é mesmo? Sim, me mandem uma placa. E parece que eu tô exagerando, mas se você pesquisar mesmo, não tem nenhuma lista falando, confirmando quais foram os 300 jogos que ele trabalhou. Sabe aquela lista que ele tem no site dele que eu te falei lá? Então, aquela lista não tem 300 jogos. E também vários daqueles jogos ali tem repetidos na mesma lista, sabe? E onde que estão esses jogos, né? Porque atualmente no site do Guinness, ele tá lá datado como 357 jogos que ele foi lá. Aqui, ó, 357 jogos. Só que tá como não aplicável, ou seja, você não pode aplicar para bater esse recorde. É um pouco suspeito, né não? É um pouquinho. E sabe o show sinfônico lá das 750 mil pessoas? Pois é. Primeiro ele falou que eram 130 mil pessoas ouvindo ele no local e o resto, as 600 mil pessoas faltando, era tudo online. Só que é muito estranho porque a capacidade máxima do lugar também era de 80 mil pessoas. What? Onde que eles enfiam esses 50 mil pessoas aí a mais a comprar? O bombeiro não libera esse trem, não. Tem que perguntar pro povo do metrô como que sabe. Pra entrar tudo, né? Vocês estão percebendo um padrão aqui? Sabe aquele seu amigo, que todo mundo tem um amigo assim, que é aquele que gosta de contar vantagem, aumentar uns pontos aí? Pois é. E conta com a convicção que aquele negócio acaba virando um negócio de verdade mesmo, sabe? Pois é, ele tem esse aí dos jogos, tem o outro lado da Sinfônica, aí tem mais uns, tem um monte. Mas você acredita que ele fala que tem, mas não fala quais são esses outros recordes que existem? Tipo, não tem em lugar nenhum na internet se acha. Bom, gente, mas isso aí é uma coisa que qualquer um vai lá e faz um currículo, aumenta, assim, inglês avançado, né? Você conseguiu um emprego, alguma coisa assim, mas pelo menos no negócio do Roblox ele tinha a razão, né? Será mesmo? Então, ele até tem razão mesmo, porque o Roblox usou o UF dele. Mas quanto mais você vai olhando, você vai achando uns negócios diferentes. Então, quando o jogo saiu lá, o Messias, com aquele UF lá, tava lá nos créditos que, na verdade, não foi só criado pelo Tallarico, mas também pelo Joey Kuras.
Na verdade, quem criou esse som parece que não foi o Talarico de fato, foi o Joey Kuras que trabalhava para ele, e ele fala que por esse cara estar trabalhando para ele na empresa dele, esse negócio era dele. Ou seja, pertence a Tommy Talarico Studios. E em todo o vídeo que ele aparecia falando sobre isso, porque ele fez um auê sobre esse negócio, ele aparecia que eu que criei, digo, nós criamos, e nós criamos. E que parece que foi o Joey Kuras que criou esse som lá nos anos 90. E como o jogo não fez sucesso, esse som meio que morreu, e até que o Roblox achou de uma outra forma e começou a usar. E ele falou assim, pera aí, esse som é nosso aí, eu que criei esse som. E o Tommy Talarico pegou isso pra ele mesmo, tanto é que na descrição do perfil do Twitter dele tá lá assim, criador do som UF. E ele também fala que o Roblox, na verdade, só teve fama por causa desse som dele, que ele criou. Porque usou em memes, virou muito meme, isso começou a espalhar e tal. Aí o cara tá se achando pra caramba também, né? O jogo tem que ser bom de um certo nível, né? Tudo bem que tem muita coisa que é ruim e cresce pra caramba, mas eu não sei se isso aqui é o caso. Por causa do UF? Eu duvido. A gente não sabe quanto que o Tommy Talarico estava pedindo para vender esses direitos. Eles não chegaram num acordo. Tanto é que o Roblox teve que mudar esse som do UF para um outro som que a comunidade, inclusive, odiou. Mas era melhor para todos os lados se eles tivessem chegado num acordo para eles poderem continuar usando o negócio, ele recebia um dinheiro e tal, né? Mas acabou que eles não chegaram no acordo e ele fez uma coisa que ficou bem fácil para ele. Eles tiraram o som do jogo ao mesmo tempo que colocaram o som para venda separada, que se você quiser continuar usando, você tinha que pagar uma taxa. E é claro que agora o Tommy Talarico ganha uma porcentagem de cada vez que esse som é vendido. E não só isso, como ele mesmo começou a trabalhar para Roblox e criou 4 kits de sons diferentes. E os jogadores podem comprar isso separadamente, né, que vão de 10 a 250 dólares. Tudo isso? Vocês estão conseguindo entender aqui como é que o negócio é meio... Não, e tem mais coisas. Vocês lembram que eu falei que ele estava com um projeto de ressuscitar o videogame Intellivision? Então, ele tá com um projeto porque, teoricamente, era para esse videogame já ter saído em 2020. E até agora nada foi lançado e vem só promessa de que vai vir mais coisa. Em 2018, ele comprou os direitos desse videogame e ele prometeu várias coisas para esse videogame, que seria um videogame para a família inteira, que não poderia ser jogado online para você jogar no sofá com seus amigos que nem antigamente, coisa que, na verdade, é um pouco de retrocesso, porque a gente não vai ver os amigos para jogar esse negócio, vai ser muito difícil, né? Falou que o videogame ia custar no máximo 180 dólares e que os jogos iam ser no máximo 8 dólares. Hoje você já pode comprar o videogame na pré-venda por 250 dólares e cada jogo já tá 20 dólares. Mas só que não tem uma previsão de quando vai ser lançado. Aí é mais com o papai do céu mesmo, né? Você fica assim, papai do céu, eu comprei um videogame do Tommy Talarico na pré-venda, será que o senhor pode me abençoar e fazer esse trem sair logo? Amém. E em 2019 eles chegaram até a lançar um trailer de como é que seria esse videogame, né? O pessoal todo, meu Deus do céu. E tem outro vídeo dele falando, e os funcionários falando de como é que esse videogame tá incrível, mas assim, data de lançamento mesmo, até agora não apareceu. E apesar de não ter sido lançado o videogame, ainda pode ser lançado e tal, mas ele participou de algumas polêmicas nesse meio tempo. Por exemplo, ele citou o criador do Xbox falando que estava com apoio nesse projeto, sendo que ele nunca falou nada disso e nem estava envolvido com nada. E em 2021, quando teve aquela onda dos NFTs, ele também falou que você ia poder comprar um jogo fisicamente, ia vir só a capa sem o jogo, ia vir um jogo em NFT depois para você. Sendo que o preço do jogo físico ia custar entre 80 e 150 dólares. Coisa que não faz sentido nenhum você ter um jogo físico. Então, a gente não sabe se esse videogame vai ser lançado de fato, né? Mas assim, pelo andar da carruagem, vai saber. E até algumas histórias de como que ele começou nesse ramo são um pouco estranhas. Antes de começar a fazer trilhas para jogos, ele começou fazendo reviews de jogos. Em um podcast ele falou que um dia o cara que trabalhava na Vision Group entrou na loja que ele estava trabalhando lá e ele estava com uma camiseta com um videogame antigo. E ele falou, olhou a camiseta e falou assim, nossa, você não quer trabalhar para mim fazendo reviews de jogos?
que é uma história meio maluca também, né, assim. E atualmente a maior notícia sobre ele é que ele colocou a mansão dele à venda por 3 milhões de dólares. Que a mansão dele é toda temática, assim, cada cômodo é um negócio do Antigo Egito, é um negócio, ele é bem excêntrico, assim. E que, teoricamente, a casa dele já passou no MTV Cribs. Pra quem não sabe, é porque esse programa não passou aqui no Brasil muito, assim, mas era um programa da MTV que visitava a casa dos famosos pra mostrar como é que era. Já teve mansão do Snoop Dogg, do 50 Cent, inclusive do Tommy Talarico, né? Se não tivesse sido uma das mentiras dele também. Ele falou que a mansão dele apareceu no MTV Cribs, mas na verdade nunca aconteceu. Ele mesmo filmou esse episódio e subiu no canal do YouTube dele. Me ajuda aí, né? E gente, eu nunca vi tanta briga por causa de um jogo. E por um jogo não, por causa de um uff. Que é isso, gente? Eu acho que a gente já tinha que ter passado dessa fase, né? Bom, mas agora resta a gente acompanhar os próximos capítulos da deliciosa aventura do Ulf e do Tommy Talarico. Um cara que realmente é duvidoso. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa história fofoquenta de videogame aqui no canal. E de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!